Olá, eu me chamo Ana Josana, sou professora de Química do IFPB Campus Cabedelo. Na aula de hoje, nós iremos ver o cálculo estequiométrico prático, mais especificamente o rendimento das reações. Vamos lá? Então, na aula anterior, nós vimos, a importância do cálculo estequiométrico na prática. E aí a gente viu que efetuar cálculos estequiométricos são extremamente importantes para a nossa rotina de laboratório, rotina experimental e também nas indústrias, com o objetivo de a gente estar determinando qual a quantidade das substâncias que a gente precisa colocar lá no meio reacional para obter a quantidade de produto que a gente espera naquele procedimento. Os cálculos, mais uma vez, eles envolvem as medidas de massa, de quantidade de matéria, de volume e até mesmo da determinação da quantidade de átomos ou moléculas envolvidas. Os cálculos estequiométricos, eles são regidos por essa relação estequiométrica fundamental, que diz que a massa molar de qualquer espécie, seja átomo, moléculas, íons, a massa molar vai corresponder a 1 mol. 1 mol de qualquer espécie, ele vai apresentar 6,02 vezes 10 a 23 unidades. Então, 1 mol de moléculas de água tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de água. 1 mol de átomos de sódio vai apresentar 6,02 vezes 10 a 23 átomos de sódio. Se a nossa espécie estiver presente no estado gasoso, aí eu preciso informar quais são as condições. Se tivermos nas condições normais, temperatura e pressão, ou seja, CNTP, temperatura igual a 0 graus Celsius e pressão de 1 atm, eu tenho que o meu volume ele vai ser fixo e vai corresponder a 22,41 litros por mol. Se eu estiver trabalhando com as condições padrão, ou seja, temperatura de 25 graus Celsius e pressão de 1 atm, eu vou ter que o volume molar, ele também será fixo e vai corresponder a esse volume aí, 24,46 litros por mol. Sempre que eu for resolver os cálculos estequiométricos, envolvendo as equações químicas, é só a gente prestar atenção no enunciado da questão. O que é que ele vai estar nos pedindo? Porque os cálculos estequiométricos, na verdade, eles são resolvidos através de uma regra de 3, onde eu sempre vou estar correlacionando aqui a relação estequiométrica fundamental. Então, se no pedido tiver lá perguntando qual a quantidade de matéria, o mol, a gente vai correlacionar com o coeficiente estequiométrico da substância na reação. Se ele pedir a massa em gramas, ou quilogramas, seja a unidade que for, a gente vai correlacionar com a massa molar, grama por mol. Se for nos pedir o volume, aqui é o litro, ml, qualquer uma outra unidade, vamos estar relacionando com o volume molar, seja 22,41 ou 24,46 litros por mol, se as condições estiverem nas CNTP ou condições padrão. E se ele perguntar para a gente qual a quantidade de espécies, átomos, moléculas ou íons, vamos estar correlacionando a constante de Avogadro, 6,02 vezes 10 a 23 espécies. Então, até então, nós resolvemos questões relacionadas ao cálculo estequiométrico teórico, que é simplesmente chegar numa equação química, montar a nossa regra de 3 e obter aquele valor na teoria. Mas na prática, a gente sabe que não é bem assim, porque na prática a gente pode estar trabalhando com outras variáveis, Vamos encontrar outras variáveis, como rendimento das reações, o rendimento, vamos estar relacionando com a pureza e com o reagente limitante em excesso. Então, na aula de hoje, nós iremos ver a questão do rendimento das reações. Porque a gente sabe que, na prática, as reações elas nunca vão ocorrer com o rendimento de 100% previsto na teoria. Isso é muito bom. A gente sempre vai obter, e seria
perfeito, né? Mas só que na prática a gente sabe que o rendimento das reações ele sempre vai ser inferior aos 100%. Existem diversas causas, né? Primeiro, alguns dos materiais iniciais poderiam ser consumidos em uma reação competitiva, uma reação que ocorre ao mesmo tempo em que aquela na qual estamos interessados e que usa alguns dos mesmos reagentes. Segunda causa, a reação poderia simplesmente não estar completa no instante em que nós estivermos medindo lá, fazendo as medições no experimento. Terceiro, muitas reações simplesmente não se completam. Então, elas parecem parar quando uma certa quantidade dos reagentes foi consumida. E existem outras causas, né? Que podem ser a impureza dos reagentes, manejo inadequado dos mesmos, imprecisão dos aparelhos de laboratório, as condições ambientes, etc. Então, vamos ver a resolução de um exercício aplicando na prática essa questão do rendimento. Então, ele diz o seguinte: considerando que a reação de obtenção da amônia tem um rendimento real de 40%, calcule a massa de amônia obtida pela reação de 70 gramas de gás nitrogênio. Então, a equação química é essa daqui, ó, 3 mols de hidrogênio gasoso reagindo com 1 mol de nitrogênio gasoso, produzindo 2 mols de amônia gasosa. Então, a gente seleciona lá as substâncias que a gente quer. Então, ele vai estar trabalhando lá com gás nitrogênio e com a amônia. Então, ele deu lá, né, os dados da questão. Ele pergunta quantos gramas de amônia, né, calcule a massa da amônia obtida pela reação de 70 gramas de gás nitrogênio. Então, veja, isso é o que a gente coloca na segunda linha da nossa regra de 3. Na primeira linha vem aqueles dados relacionados com aquela relação estequiométrica fundamental. Então, se eu estiver trabalhando aqui com massa, eu preciso correlacionar com a massa molar. No caso aqui, o nitrogênio é 28 gramas por mol, né? E aí eu multiplico por 1, que é o coeficiente estequiométrico aqui do nitrogênio. O X, que está perguntando quantidade de massa, também vou correlacionar lá com a massa molar da amônia. A massa molar da amônia vale 17 gramas por mol, e aí eu multiplico pelo coeficiente estequiométrico, nesse caso aqui é 2. Então, resolvendo isso aqui, eu vou encontrar que X vai equivaler a 85 gramas de amônia. Veja, essa é a quantidade teórica, né? Mas a gente sabe que o rendimento da reação não foi 100%, foi 40%. Então, a gente faz um outro cálculo que é considerando a situação prática, né? Então, aplicando aqui o rendimento de 40%, nós temos o quê? Que 85 gramas de amônia seria se a minha reação ela tivesse 100% de rendimento. Então, para um rendimento de 40%, eu vou obter um valor Y. Então, fazendo o cruz-credo, né? Resolvendo essa equação aqui, eu tenho que o Y vai corresponder a 34 gramas de amônia. Então, assim é possível saber antecipadamente que se o rendimento da reação é 40%, partindo de 70 gramas de hidrogênio, serão obtidos apenas 34 gramas da amônia. Certo, gente? Então, na prática, devemos levar em consideração sempre o rendimento real daquela reação química. Espero que vocês tenham gostado e aí até a próxima.